minha irmã, tudo na paz? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo devocional, é muito bom ter vocês de novo aqui comigo. E hoje nós vamos estudar novamente, ter a oportunidade de estudar a palavra do Senhor juntos. Mas me permitam fazer aí uma recapitulação do que nós estudamos no nosso primeiro vídeo. Nós falamos sobre o temor do Senhor, estão lembrados? Quem lembra aí os pontos? O temor do Senhor está relacionado à reverência, está relacionado ao respeito profundo, está relacionado à obediência ao Senhor, a rejeitar o que o Senhor rejeita, a amar aquilo que o Senhor ama, portanto fazer as vontades do Senhor. E eu dei uma tarefinha, que era decorar Provérbios 19, 23. E aí, conseguiu decorar? Vamos juntos então. O temor do Senhor conduz à vida. Aqueles que o temem podem descansar em paz, livres de problemas. E hoje o tema da nossa devocional é o temor do Senhor, uma resposta à insensatez. O temor do Senhor, uma resposta à insensatez. Certo? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia em Provérbios 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Provérbios 2, do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Amém? Meus amigos, vamos começar então o nosso estudo procurando entender o que o temor do Senhor, como o temor do Senhor pode ser uma resposta à insensatez. Primeiro, faça aí uma reflexão. Nos tempos que nós estamos vivendo, diante da enxurrada de informações, notícias, o que a gente recebe por WhatsApp, via rede social, o que de fato é sensato? Ou quantas coisas que você tem visto por aí que são insensatas? Vivemos tempos difíceis, de muita tristeza, de muita incerteza, e em tempos assim, infelizmente, ainda tem pessoas que procuram obter algum tipo de vantagem em situações como essa, sejam elas vantagens políticas, financeiras, ou aquela massagem no ego. Todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer falar alguma coisa sobre o que tem acontecido. O que de fato é sensato, o que de fato é insensato. Já parou para pensar nisso? Pois bem, espero que essa devocional de hoje nos ajude a separar, a discernir algumas coisas. Percebam que do versículo 1 ao versículo 4 do texto de Provérbios que a gente acabou de ler, algumas orientações, algumas ordenanças da parte do Senhor que fazem com que aqueles que buscam guardar no coração os mandamentos, ouvir a sabedoria, que inclinam o coração para o discernimento, clamam por entendimento, gritam por discernimento, aqueles que procuram a sabedoria vinda do Senhor, essas pessoas vão entender o que é o temor e achar o conhecimento. Portanto, são atitudes que aqueles que buscam temer o Senhor devem ter, ou devem se esforçar para ter. Percebam a ênfase no versículo 2 em relação a inclinar o coração para o discernimento.
No versículo 3, gritar por discernimento. Discernimento é a capacidade de separar o que é certo do errado, de avaliar a situação com bom senso. Do versículo 1 ao versículo 4, então, a gente encontra essas características. E o versículo 5, ele é uma resposta para aqueles que buscam fazer essas coisas, que é entender o que é temer o Senhor e achar o conhecimento que vem dele. O versículo 4 fala assim que nós devemos procurar por sabedoria, mas não é aquela sabedoria humana, acadêmica, que nós encontramos nos livros, por exemplo. Essas são conhecimentos que são bons, nós devemos buscá-los, mas não são esses conhecimentos ou sabedoria que a palavra está falando, tá bom? É uma sabedoria vinda do Senhor, um conhecimento vindo dele. Então, no versículo 4 fala que nós devemos procurar a sabedoria. Vejam o que diz o versículo 6. O versículo 6 fala que é o Senhor quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Tiago 1,5 diz que aqueles que não têm sabedoria, se pedirem ao Senhor, Ele dará livremente, porque é o Senhor a fonte da sabedoria. Agora vamos fazer um outro exercício. Nós vimos que do versículo 1 ao versículo 4 são atitudes são orientações para aqueles que buscam temer o Senhor. E se nós cumprirmos ou fizermos essas ordenanças, nós entenderemos o que de fato é temer o Senhor e obteremos o conhecimento que vem dele. No versículo 12, do versículo 6 ao versículo 12, são ações do Senhor. Veja só, o versículo 6, como a gente acabou de ler, diz que a sabedoria vem dele e que o conhecimento e o discernimento procedem da sua boca. Em diante fala que ele reserva, olha só, ele reserva a sensatez para o justo. O Senhor reserva a sensatez para o justo. E a sensatez serve para quê? Segundo o texto bíblico, ela serve para nos proteger, para nos manter íntegros, nos manter no caminho. Interessante, não é? E então, até o versículo 8, do versículo 6 ao versículo 8, são ações do Senhor. Então, é o Senhor que dá sabedoria, é dele que procedem o conhecimento e o discernimento, ele que reserva a sensatez, que nos serve como um escudo. E no versículo 9, os benefícios disso, de tudo isso que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor dá para aqueles que o temem. Olha só, no versículo 9 diz que nós entenderemos o que é justo, direito e certo. Aprenderemos o caminho do bem. Muito importante essas características diante de todas as situações da vida, não é? Principalmente em situações como essa que a gente tem vivido. Então, continuando, agora do versículo 10 até a parte A do versículo 12, ainda continuam os benefícios daqueles que temem o Senhor e obtêm a sabedoria, o conhecimento e o discernimento que vem dele. A palavra diz que o conhecimento entrará no nosso coração, aquele mesmo conhecimento que estava buscando guardar no coração os mandamentos, aquele coração que estava se inclinando para obter discernimento, agora esse coração terá nele o conhecimento vindo do Senhor. E esse conhecimento será agradável à nossa alma. No versículo 11 diz que o bom senso nos preservará e nos guardará. O bom senso nos preservará e nos guardará. E o discernimento, que é aquela capacidade de avaliar o que é certo e o errado, de avaliar as situações com bom senso, aquele discernimento que nós devemos nos inclinar, gritar por ele, nos protegerá. Versículo 11. E no versículo 12, parte A, diz que a sabedoria nos livrará do caminho dos maus. Do caminho dos maus. E aí da parte B do versículo 12 até o fim do versículo 15, você vê ali característica dos homens maus. Eles possuem palavras perversas, andam por caminhos de trevas, têm prazer em fazer mal, eles se alegram com aqueles que fazem o mal, estão perdidos, desviados pelo caminho. Tá bom? Então, percebam que do versículo 1 ao versículo 4, características daqueles que buscam temer o Senhor
e no versículo 5 uma resposta, um benefício, que é entender o que de fato significa temer o Senhor e obter conhecimento. Do versículo 6 ao versículo 8, ações de Deus. E no versículo 9, os benefícios da sabedoria que vem do Senhor. Que é justamente ter da parte do Senhor a sensatez, o discernimento, a própria sabedoria. E essa sensatez, ela nos protege como um escudo. Ela nos mantém íntegros e ela nos mantém os nossos caminhos preservados. Tá bom? Beleza? Vamos agora para a parte da aplicação do nosso estudo. Então vamos lá, vamos para a aplicação. Como que o temor do Senhor ele pode ser uma resposta à insensatez? A palavra do Senhor em Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, o temor do Senhor é o fundamento, a fonte, o ponto de partida para obter a sabedoria que vem dele, para obter o conhecimento que vem dele. E a palavra, como a gente acabou de ver aqui, a capacidade de discernir as coisas, vem do Senhor. E obtendo essa capacidade de discernir as coisas, nós encontraremos, olha só, nós entenderemos do versículo 9 o que é justo, direito e certo, e aprenderemos o caminho do bem. Em tempos conturbados, difíceis como estes que a gente tem vivido, onde a gente tem se deparado com notícias de morte, a gente tem vivido sobre um nível de estresse muito alto, e em tempos como esse, onde a quantidade de informações que a gente recebe é violenta, como discernir o que é justo, o que é direito e o que é certo? Como não entrar numa onda que demonstre uma insensatez? Como ser sensato em tempos como este? A primeira lição que a gente aprende é buscar a sabedoria que vem do Senhor, buscar o conhecimento que vem do Senhor. Talvez uma aplicação fácil e prática é poder aproveitar esse tempo que nós temos para nos debruçarmos diante da palavra do Senhor, para conhecermos ainda mais a sua vontade, para nos colocarmos de joelhos, orarmos por tudo isso que tem acontecido, pedindo para que Ele nos dê o livramento necessário, para que Ele nos dê a paciência necessária. Esse é o tempo para essas coisas. É pedir para Ele, como a palavra diz, inclinar o coração e gritar por discernimento. Pedir que Ele nos ajude a compreender tudo o que tem acontecido e separar o que é justo, direito e certo. Passe menos tempo nas redes sociais. Tenha cuidado com aquilo que você compartilhe. Procure se informar, ver se é de fato uma verdadeira notícia, se é relevante você compartilhar aquilo, se é relevante você compartilhar nos seus grupos de rede de WhatsApp, por exemplo, em comentários que você possa fazer com um familiar. Vai trazer conforto? Vai trazer um acalento ao coração? Temos que ter essa capacidade de nos esforçarmos para aprender a discernir as coisas com base no conhecimento e na sabedoria que vem do Senhor. Portanto, o temor do Senhor é uma resposta à insensatez, porque nós nos utilizamos da sabedoria e do conhecimento vindo do Senhor. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa devocional. Estude um pouquinho mais aí em casa. O versículo para decorar hoje é o Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Meus irmãos, a minha oração para mim e para você é que nós possamos ter essa capacidade de discernir as coisas a partir do conhecimento da sabedoria vinda do Senhor. Que nós possamos nos esforçar para inclinar o coração para esse discernimento. Que nós possamos nos esforçar para buscar a sabedoria vinda do Senhor. E assim, de fato, obtermos dele a sensatez e sabermos o que é justo, direito e certo. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e fiquem espertos. Até o próximo vídeo.